No livro de 1 Crônicas, tem um texto muito interessante. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo de número 9, diz assim. A minha tradução é um pouco diferente, eu estou usando aqui a Bíblia Plenitude, traduzida por línguas para linguagens atuais. Capítulo 4, versículo 9 diz assim. Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família, a sua mãe, pôs nele o nome de Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o seu parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoe-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Quando se fala de atender, traz uma alegria muito intensa para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso ego. Quem nunca suplicou a Deus por algo, quem nunca clamou a Deus por alguma coisa e achamos que demorou, achamos que até mesmo Deus não ouviu a nossa oração. Só que quando esse tempo chega de Deus ouvir, de Deus fazer, de Deus executar, de fato o nosso cântico ele é mudado, o nosso cântico ele é trocado. Há uma alegria intensa dentro do nosso ser. O próprio salmista, certa feita, ele vai dizer assim, olha, ama ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz, ouviu o meu clamor. Ser atendido por Deus é muito bom. Esse camarada aqui que nós estamos falando, esse rapaz, esse homem chamado Jabes, a sua mãe vai o colocar o nome de Jabes porque ela mesma vai dizer, olha, eu tive muitas dores, o parto foi muito complicado, eu sofri muito na gestação de Jabes. E nos tempos antigos era comum, por algo acontecer, a criança ter esse nome como reflexo do fato ocorrido. Jabes não foi diferente. Pelo fato de ter muitas dores, a sua mãe no parto, pelo fato de ter muitas dificuldades, Jabes vai receber esse nome. E o nome Jabes significa dor, sofrimento, aquele que provoca dor. Queridos, quando essa criança nasce, ainda criança, ele não tem entendimento daquilo que está ocorrendo por causa do seu nome. Quando ele chega à adolescência, quando ele chega à juventude, ele começa a ver que as coisas para ele são um pouco difíceis. Parece que ele planta e não colhe, parece que ele investe e ele não tem o resultado daquilo que ele investe. E ele procura entender o porquê isso acontece com ele. Ora, quem é que vai abrir a porta para alguém que se chama aflição? Quem é que quer estar do lado de alguém que o seu nome tem um significado de dor, de sofrimento? É complicado. Então Jabes, ele entendendo tudo isso, ele vai orar a Deus. Ele vai dizer assim, Senhor, se tu ampliares os meus termos, se tu for comigo, se tu me abençoares muitíssimo. E no final desse versículo vai dizer assim, que Deus ouviu a oração de Jabes. Ora, para que Deus possa ouvir a oração de Jabes, algumas coisas têm que acontecer. Primeira, a oração de Jabes deveria ter sido uma oração sincera. Ele vai expor alguns sentimentos no coração. Ele vai expor diante de Deus algumas situações que só ele sofria. Ora, tem muita gente, independente do credo, que nunca orou a Deus. Na verdade, nós só oramos a Deus quando já chegamos a um nível zero, a um marco zero do que nós estamos vivendo. Aqui me traz a memória é que eu conheço pessoas, independente do credo, de religião, que chegou a um ponto de clamar a Deus, de dizer, Deus me socorre, atende-me. E isso é uma situação presente nos nossos dias. Alguma coisa teve que acontecer na vida de Jabes para que Deus pudesse ouvir a sua voz. E uma delas, que eu creio dessa forma, não está explícita na Bíblia Sagrada. Não está explícita aqui nesse texto. Quando ele cresce e ele entende que tudo que ele sofre, que tudo que ele passa, é tudo por causa do seu nome. E ele vai se perguntar, ora, por que minha mãe foi me dar justamente esse nome? Ou seja, a maior causadora de dores
ou de dificuldades para Jabes foi a sua própria mãe. Só que o texto diz que Deus ouviu a sua oração. Então eu entendo, para que Jabes possa ser atendido por Deus, teve que haver uma liberalidade de perdão. E muitas das coisas, e muitas situações acontecem na nossa vida, pelo fato de Deus não atender a nossa oração, é por falta de liberalidade de perdão. Nós falamos sem sentir o que nós falamos. Falamos apenas de boca, mas não temos isso como algo verdadeiro na nossa alma. Quem nunca recebeu um abraço de alguém, ou deu um abraço a alguém com uma certa dificuldade, com um certo sentimento rancoroso dentro da alma. Eu costumo dizer que se enquadra aqui 3 tipos de classe de pessoas. Pessoas que oram a Deus, mas precisam se perdoar. Querido, você precisa se perdoar. Você está trazendo para você um peso que não é para você. Deus lhe fez falho. Deus lhe fez ser humano. Se perdoe. Entenda que você se cansa. Entenda que você é falho. A segunda classe é a classe de pessoas que precisa pedir perdão a alguém. Talvez você investe muito na sua vida, investe na sua vida financeira, na sua vida ministerial, mas existe uma porta que você não tem coragem de abrir, a porta da liberalidade de perdão para alguém. Você precisa estar em paz com todos, se possível. E a terceira classe de pessoas é aquela classe que precisa pedir perdão a Deus. Ora, você ora a Deus, mas não conseguiu pedir perdão a Deus. Você ora por causa das suas dificuldades, você ora por causa das suas limitações, mas você não consegue orar, não consegue falar com Deus, pedindo perdão a Deus. E é Ele em que nós temos que estar todos os dias em um sincero contato, em um sincero compartilhar. Ele sabendo das suas verdades, mas você sabendo que Ele sabe das suas verdades. Abra a sua boca, querido. Abra a porta do seu coração. Não caminhe mais, nem sequer 1 milímetro, 1 quilômetro que seja, sem que você possa abrir essa porta de liberalidade e perdão. Perdoe. Eu tenho a certeza que Deus vai ouvir a sua oração. A paz de Cristo, querido.